Olá, paz. Então, vamos continuar com o nosso tema, que é o Mestre Ascensionado Saint Germain e as suas encarnações, ou o currículo desse querido mestre que tem uma representação muito maior do que aquela que normalmente nós encontramos ou possamos imaginar, né? Então, continuando, nós estamos falando, na aula anterior, no vídeo anterior, sobre as encarnações e nós comentamos, sobre a encarnação em que esse mestre foi Roger Bacon, né? Então, ele obviamente teve aí um papel muito importante, naquele período, como monge, filósofo inglês e várias invenções. Mas não para por aí. Esse querido mestre, esse coração voltado para a libertação da humanidade, do reino da natureza, o reino dos elementos, ele também atuou nas chamadas escolas de mistérios. Uau, nossa, agora a coisa pegou, né? Porque como assim o mestre, ele participou das escolas de mistérios, aquelas escolas secretas, aquelas coisas que no passado eram tidas como uma heresia, que foram perseguidas pela Igreja Católica, enfim. Na verdade, toda essa situação, esse momento que nós temos ao longo da história, de uma parte da história que foi vivida pela humanidade e que certamente entre encarnações nós também participamos aí de alguns desses momentos, ou quem sabe vários deles, né? Então, o mestre Saint Germain, ele realmente ajudou a fundar as principais escolas, de sabedoria, que são conhecidas como escolas de mistério, que hoje em dia não tem mais nada de misterioso. Qualquer um que deseje conhecer essas escolas, considerando aí, por exemplo, as suas proporções e as regras que cada uma tem, porque, por exemplo, se falar na maçonaria, como nós já comentamos em aula anterior, a maçonaria ela foi criada num período, é originária de um período onde o tratado que foi feito, o documento que foi assinado sobre a maçonaria, dava conta de que, naquele período, em função da sociedade do momento, as mulheres não tinham voz. Então, só homens poderiam se alistar, poderiam ter acesso à maçonaria com todo o seu conhecimento ali secreto, que, olha, tem os mistérios ali para conhecer, mas eram, na verdade, os grandes ensinamentos que sempre existiram, que vêm desde da época da Atlântida, da própria Lemúria, e que foi migrando aí para o Egito, Grécia Antiga, então tem todo esse processo. E o mestre Saint Germain, nesse período, vamos chamar assim, mais atual, esse período que foram surgindo, aparecendo, ganhando forma, ele estava, obviamente, envolvido com esses ensinamentos, com essas direções, para formar essas escolas de mistério, essas escolas que traziam o conhecimento e que esse conhecimento poderia alcançar muitas pessoas, pelo menos aquelas que, na verdade, estariam dispostas a encontrar essa verdade, chamados buscadores, os buscadores da luz, os verdadeiros estudantes que se empenhavam em entender. E tiveram muitos nomes famosos que com certeza aí passaram por essas escolas e que nem sequer a grande maioria das pessoas sabe disso. Mas se for pesquisar, com certeza vai encontrar aí as referências. Então, o mestre ascensionado Saint Germain, ele foi Christian Rosenkreuz. Não sei se a minha pronúncia está perfeita, mas é mais ou menos isso. Christian Rosenkreuz foi um indivíduo que lá na Alemanha, século XIV, com seus 5 anos de idade, ele foi levado a um mosteiro. Interessante, né? 5 anos de idade ele foi para o mosteiro. E
Nesse mosteiro, ele aprendeu, obviamente, muita coisa sobre os grandes ensinamentos, sobre aquilo que são as leis da vida, e foi se desenvolvendo ali. É óbvio que tudo isso já estava traçado, já era um direcionamento para que o mestre, nesta encarnação, nessa forma, né, nessa apresentação como Christian, ele pudesse então desenvolver todas as suas habilidades e trazer esse conhecimento para as pessoas da época. Com 16 anos de idade, ele foi viver na Arábia e encontrou ali os sábios de Dankar. Esses sábios, curiosamente, já aguardavam a chegada dele, tão jovem, sabiam que ele iria para lá. Então, é o que há nos registros que estão aí disponíveis para a gente. Então, ele traduziu um livro secreto para o latim naquela época e levou esse livro secreto lá desses sábios, levou para a Europa. Então, o conhecimento começou a sair de determinadas, vamos dizer assim, de determinadas confrarias, confraternizações, de certos locais onde ficava ali resguardado. E ele se encarregou de levar esse conhecimento adiante para a Europa para poder difundir esse conhecimento. Então, era realmente um homem muito sábio, já bastante jovem, ele já tinha um conhecimento muito profundo. Tá? Ele também participou de estudos no Egito, né? Então as informações que se tem é que ele participou da fraternidade egípcia, da grande fraternidade branca, ou seja, o braço da grande fraternidade branca que existe no Egito, provavelmente ali no templo de Luxor. Né? Então, ele foi adquirindo, foi angariando conhecimento ou despertando cada vez mais para esse conhecimento importante que ficava resguardado em todos esses lugares sagrados, né, sob a tutela dos grandes sábios. E aí ele voltou para a Alemanha e na Alemanha ele fundou a conhecida Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz é uma ordem iniciática. Iniciática significa que é aquela que inicia pessoas no caminho da sabedoria. Então não tem nada de mágico, não tem sacrifício de bicho, de nada disso, muito menos na maçonaria, né? Mas tem inúmeras especulações, invenções e o imaginário popular ao longo do tempo foi criando uma série de coisas. Mas só dá para você saber realmente o que é e como funciona estando num lugar como esse, participando. Hoje é muito mais fácil. Se quisesse se alistar à maçonaria, no caso dos homens, né, porque as mulheres elas acabam não entrando, pelo menos nessa maçonaria tradicional, por conta daquilo que a gente falou anteriormente. Foi um documento assinado pelos primeiros membros lá atrás que determinavam que somente os homens poderiam participar. Inclusive, naquela época, nem as pessoas com qualquer tipo de deficiência física poderiam participar. Por quê? Porque quem participava naquele período eram os homens operários ou os mestres de obra, os pedreiros, como eram chamados. Eles eram os construtores das grandes catedrais, igrejas, então por isso que eles tiveram acesso a muitas informações que a igreja, naquela época, mantinha ali recluso, escondidinho, e eles conseguiram acessar por N formas aí. E aí foi onde surgiu a maçonaria, mas as mulheres não tinham vez. Mas hoje já existe inclusive uma maçonaria para mulheres, que não é reconhecida por essa ordem tradicional lá do passado, tá? Mas existe. Então, hoje nós temos um acesso muito mais fácil para essas ordens iniciáticas, ou seja, aquela ordem que inicia você no caminho do conhecimento, da sabedoria. Então, não tem nada de místico. De místico é aquilo que eu não conheço. A partir do momento que eu conheço, deixa de ser mistério, místico, e o místico também não tem esse sentido. Tá? Mas, enfim, é só para deixar isso registrado. Então, ele foi o fundador da Ordem Rosa Cruz na Alemanha, e ali foi onde surgiram o que é chamado de alguns manifestos, demonstrando que a sabedoria estava sempre presente e que alguns homens utilizavam essa sabedoria para tentar elevar a consciência da humanidade. É uma história longa, bastante interessante, mas
quem tiver interesse pode pesquisar na internet, Ordem Rosa Cruz, inclusive a MORC, né, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, é a sigla oficial aqui no Ocidente pra gente. Então é por aí que vai conseguir as informações precisas, direcionadas de como foi toda a história. Tem muita coisa, muita informação. Bom, enfim, e aí também ele teve uma encarnação como John Hunyadi. Se a pronúncia é essa, também não sei, porque esses nomes para mim são diferentes, né? Mas Hunyadi foi João Corvino, né? Conhecido como João Corvino, lá na Transilvânia. Isso na Hungria, no início do século XV. Era um conde militar, também alguém que participou ali de diversas ações, fez parte da história dentro desse contexto, né, do período do século XV, aí, foi bastante presente. Então, também uma outra encarnação muito famosa de Mestre Saint-Germain é de Cristóvão Colombo. Para quem não sabe, então, Cristóvão Colombo foi uma das encarnações de Mestre Saint-Germain, isso em 1446, 1506. Tá? Foi o descobridor aí, né, da América. Na verdade, não descobriu a América, né? Só alcançou lá o caminho, né, percorreu os mares ali em direção da América, que já existia. Obviamente, a América é muito mais antiga do que esse momento, né, do chamado Velho Mundo, descobrir, entre aspas, esse novo continente. Então a América já existia há muito tempo, né, desde as civilizações passadas aí. Então Colombo era uma pessoa erudita, culta e muito talentosa. Então era um nobre realmente, uma pessoa que tinha uma formação bastante completa, bem ampla, né? Então um homem de bastante conhecimento. Foi também, para alguns pode ser que esse nome seja conhecido, para outros não, quem sabe alguém já ouviu falar, Paracelso. Isso lá em 1493 aproximadamente, 1541, esse período. Era um médico, né, ou seja, um estudioso de medicina, astrologia, alquimia, químico, físico, e também estudava, era um teosofista, né? Ele estudava teosofia e praticava, né, esses ensinamentos. Daí vem a orientação, né? Ou seja, Mestre Saint-Germain esteve envolvido aí com todas essas criações né, das grandes escolas. Ele assumiu o nome de Aurelius Theophrastus Paracelsus, ok? Então, essa foi uma encarnação dele. Paracelso é uma referência muito interessante nesse mundo místico, ou mundo do conhecimento, né, ou o caminho que alguns trilharam sobre a sabedoria. A última encarnação de Saint-Germain foi como Francis Bacon, isso em 1561, 1684, tá? Foi um filósofo e escritor inglês, ok? Filho da Rainha Elizabeth I, tá? Não vamos confundir aqui com Roger Bacon, tá bom? Que foi 1211, mais ou menos ali, 1294, tá? O Francis Bacon, ele já é mais adiante um pouquinho, alguns séculos à frente, né? Já século XVI, século XVII, tá bom? E o Roger Bacon é aí século XIII, século XIV no máximo, mas acho que não chega a século XIV, século XIII, ok? Então Francis Bacon foi um filósofo e escritor inglês, filho da Rainha Elizabeth I, tá? Inclusive tem toda uma história por trás aqui, onde Francis Bacon ele teria tido vários problemas com essa questão da monarquia, né? Problemas no sentido de ele não conseguiu chegar ao reinado, enfim, a história aí ela é bem interessante para quem se interessar, pode buscar aí as informações, mas é uma encarnação bastante importante, uma referência bem interessante. E acredita-se, né, que ele faleceu, desencarnou lá em 1626, Francis Bacon. E, curiosamente, há relatos, registros de que Francis Bacon, ou seja, essa encarnação de Mestre Saint-Germain,
ele compareceu ao próprio enterro, inclusive num corpo feminino. São algumas curiosidades que alguém, né, que, vamos dizer assim, não tenha muitas informações a respeito, ache isso absurdo, falar, como assim? Vai falar, isso é coisa do demônio, mas a gente tem que considerar também e respeitar a opinião de cada um. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui é algo muito possível, não tem nenhum absurdo, porque nós sabemos que os nossos corpos são pura energia e aqueles que são livres, né, esses grandes mestres, eles naturalmente conseguem controlar a estrutura atômica e eletrônica desses corpos tranquilamente. E não fazem isso simplesmente por uma questão de exibição, de, exaltação. Muito pelo contrário, fazem isso justamente para trazer algum ensinamento. Então, aqui é uma história que se conta que diz que ele apareceu no próprio enterro, e inclusive num outro corpo. Então, se contaram isso, pode ser que tenha algum fundo de verdade, mas nos registros oficiais é só uma menção, o mestre não disse isso ou aquilo, mesmo porque os mestres sempre apontam, como nós falamos, para aquilo que é o ensinamento, aquilo que vai trazer realmente algum resultado efetivo, positivo, não só simplesmente por causa de uma curiosidade. Então, só estou colocando aqui para a gente saber aquilo que a gente pode encontrar aí, e outras coisas também, tá bom? Então, a ascensão de Mestre Saint Germain, né, ou seja, quando ele realmente se liberou vamos dizer assim, da roda de reencarnação, de idas e vindas para cá, porque ele já poderia ter feito isso, né, lá atrás, 70 mil anos atrás, como nós vimos. Mas ele decidiu permanecer aqui na face da Terra, atuando, compartilhando, tendo essa interação com a humanidade através de um corpo físico, porque é uma forma diferente de atuar. Um mestre que ascende, um mestre que se liberta, né, da roda de renascimento e morte, como nós conhecemos, né, das reencarnações, ele entra numa outra faixa vibracional e ele, a partir daí, ele não pode simplesmente pegar um corpinho, colocar aqui e vir e tentar intervir diretamente em tudo aquilo que a gente faz. Então o Mestre Saint Germain foi mantendo ainda os corpos, né, ou seja, as encarnações de forma consciente, para poder atuar, para poder realizar aquilo que era necessário. E chegou o momento da ascensão dele, em que ele realmente já estava mais do que preparado para ascensionar e podia desenvolver um trabalho muito maior, mas num sentido cósmico, não mais só focando aqui numa atuação, numa ação entre os homens. Então, em 1º de maio de 1684, né, ele viajou da Inglaterra para a mansão Rákóczi, na Transilvânia, e lá ele ascendeu. Né? Quem recebeu o Mestre Saint Germain, ou seja, quem auxiliou o Mestre Saint Germain nesse processo da ascensão, foi a própria deusa da liberdade. O Mestre Saint Germain tem um movimento de energia muito forte nesse sentido da libertação. Então a própria deusa da liberdade, que é representada por aquela estátua que está lá nos Estados Unidos, sabe aquela estátua da liberdade? Aquela é uma representação da deusa. Né? É só uma representação, mas a deusa da liberdade, a Senhora Liberdade, ela existe, ela é um ser real, é um ser como todos os outros seres que nós ouvimos falar e que às vezes parece só como uma simbologia. Não, a deusa é real e foi ela que recebeu, né, que acolheu o Mestre Saint Germain durante esse processo da ascensão dele em 1º de maio de 1684. Então, nessa ocasião, ele ascendeu e ele continuou naturalmente com o propósito de libertar a humanidade, como é até hoje. Ele diz que naturalmente continuará com esse trabalho até que o último homem, a última mulher, a última criança no planeta tenha conseguido atingir, né, essa realização, assim como também os seres da natureza, aqueles que são os elementos, tá? Alcançando a libertação plena e o planeta tenha se libertado totalmente. Então ele era conhecido como Príncipe Rákóczi, tá? Da Transilvânia, e encarnou muitas vezes naquela parte do mundo.
né? Para quê? A partir daí ele foi ajustando, foi trazendo a chama da liberdade para se estabelecer na Terra. E isso é algo que a gente não tem uma compreensão muito precisa. A gente tenta entender essa ideia da chama da liberdade, só que desde os primórdios, nas civilizações mais antigas, nós tínhamos a chama sagrada que ficava nos templos dos grandes sacerdotes. Então essa chama sagrada, ela era a representação de Deus na Terra, era o fogo sagrado, e todos entendiam isso e respeitavam, né, essa manifestação da chama. E Mestre Saint-Germain trabalhou justamente para poder resgatar essa lembrança e trazer a chama da liberdade, porque é a chama que liberta, né? A chama que nos volta, nos reconecta mais uma vez com aquilo que é a nossa essência divina. Nós somos chispa divina. Então todas essas menções apontam para esse caminho. E foi aí onde Mestre Saint-Germain, de tanto trabalhar com essa chama da liberdade, de tanto desejar, ele trouxe a conhecida hoje para muita gente chama violeta, que nada mais é do que essa chama sagrada que nós podemos utilizar para fazer a limpeza dos nossos corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, e é uma visualização dessa chama limpando os nossos corpos. Então tem práticas voltadas para isso, tem algumas tradições que seguem, inclusive com essa referência, né, de utilizar a chama sagrada. Enfim, é algo interessante para a gente estudar, para entender e principalmente, como nós falamos sempre, para aplicar, para praticar com essa chama, para sentir como é que isso funciona, ok? Então ele é o responsável pela manifestação ou pela recordação dessa chama no planeta, para que a gente tenha essa ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, que nos ajude, nos auxilie no nosso desprendimento de tantas ilusões que a gente vive aqui. O Mestre Saint-Germain tinha obviamente um mestre, né? Ele tinha um orientador que era o grande diretor divino, conhecido como o grande diretor divino. Ele era mestre e mentor do mestre ascensionado Saint-Germain, né? Então, todos que passam por aqui, obviamente, tem aí o seu mentor, o seu mestre, aquele que direciona, que dá, olha, aponta o caminho, ok? E a gente pode, naturalmente, se voltar para qualquer um desses mestres, como é o caso de muita gente no planeta, se voltar para o Mestre Jesus, apesar de que a gente tem que considerar que essa ideia, né, de se voltar para o Mestre, para a maior parte das pessoas é uma coisa de tipo, o Mestre vai voltar e ele vai me libertar aqui, ele vai me levar para o céu, vai estalar os dedos e eu vou me transformar em alguma coisa gloriosa. Isso não existe, né? Isso é óbvio que não, nem Buda, nem Mestre Jesus, nem Mestre Moria, Saint-Germain, ninguém vai fazer isso porque seria contra as leis do próprio universo. Nós é que temos a responsabilidade de alcançar essa libertação, de fazer esse trabalho. É um processo nosso, individual. O mestre, ele dá colaboração, ele dá orientação, que é o que Mestre Saint-Germain vem fazendo, assim como outros mestres, junto com ele, inclusive, trazendo aquilo que são os grandes ensinamentos, que, como já dissemos várias vezes, estão aí disponíveis, estão à disposição de quem quiser, só não vai buscar quem não acredita, quem não deseja e quem sabe esteja preso ou não a um dogma, uma situação que fala, não, isso não existe, ok, não há necessidade de se acreditar em nada, a vida vai ensinando na medida em que a gente vai avançando, é só uma questão de conexão, de sentir aquilo que é essa chamada silente voz de Deus, né? Então, ele apareceu novamente na Europa entre 1710 até 1822. Fala, poxa, mas o mestre não ascendeu? Sim, ele ascendeu, e como foi dito, ele não deixou de atender a humanidade, não deixou de olhar para aquilo que é o grande propósito dele. Então, ele realmente voltou, só que aí a partir daí ele não precisava reencarnar mais, né? A partir daí ele podia simplesmente criar um corpo e transitar entre as pessoas.
Claro que nesse momento a intervenção dele era diferente de quando ele estava encarnado. Ele conseguia aparecer, ele conseguia orientar, ele conseguia trazer ali todo um direcionamento, mas não como nós que estamos encarnados e realmente somos nós os responsáveis pela realização de qualquer coisa nesse planeta. Ele vinha a partir daí, inclusive, dando o suporte, a orientação. E é assim que todo o processo continuou acontecendo e acontece até hoje, até chegar naquele momento do Sogai Ballard, né, que a gente vem estudando, tá? Que é o livro que nós estamos agora, né? A Lei Aberta para a Nova Era, Mistérios Desvelados. Então, ele era conhecido como Conde de Saint-Germain na França, como Wanderman na Alemanha, como Conde Bellamare em Veneza, como Príncipe Rákóczi em Dresden e por outros nomes em diferentes lugares. Então ele assumia vários papéis, várias formas e assim ele atuando em vários lugares. Inclusive, diga-se aqui, outra coisa que provavelmente alguém pode dizer assim, isso é absurdo, é impossível. Ele fazia isso ao mesmo tempo. Como? Mas como? Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo? É um mestre liberta, um mestre ascenso. Pode parecer conto de fadas, mas é exatamente isso que um mestre consegue fazer. Domínio da energia e a consciência. Essa é a onipresença de Deus. Nós somos exatamente essa manifestação. Só que a gente está preso aqui num corpinho e principalmente numa consciência externa chamada ego, personalidade, que não nos deixa enxergar além. A gente consegue, às vezes, quem sabe, conceber alguma coisa, aceitar aí pela fé, mas verdadeiramente são poucos aqueles que realmente conseguem enxergar bem além de tudo isso que a gente está falando, né? Mas isso é uma possibilidade totalmente viável, lógica, sem nenhum tipo de absurdo aqui. Então, ele sempre se apresentava como uma pessoa rica, ou seja, de posses, mas ele tinha ouro, tinha joias, e isso para ele era como se fosse, não tinha valor específico econômico como a gente tem hoje, mas isso influenciava as pessoas recebiam, porque ele transitava muito pelas cortes, né, pelas monarquias, principalmente naquela época, então o recebiam realmente como um conde, né, como alguém com um título elevado. Então, com isso, ele tinha acesso aos lugares para poder levar ali a mensagem, a orientação, conversar, e tem vários registros que a gente encontra, inclusive na internet hoje, é só procurar que vão ver. E sempre jovem. Então, a aparência dele era sempre de uma pessoa jovem, aquele rosto limpo, sorriso, né? Uma pessoa um corpo muito bem formado, uma pessoa ali jovial em todos os sentidos, né? Com muita vitalidade, muita saúde. E curiosamente, nunca ninguém viu ele comer. Como? Ele não comia? Não, ele estava ascenso já, né? Ele já era um mestre ascenso, ele utilizava o corpo somente para poder realizar esse trabalho. Então não tinha necessidade de comer, e isso foi uma coisa que foi inclusive registrada, porque algumas pessoas perceberam, falaram, nunca come, né? Ele não participa das coisas como os outros participam. Mas era um lorde, um cavalheiro, uma pessoa muito educada, né? E com tudo isso, ele acabava exercendo aí a sua função, que era exatamente levar para as pessoas conhecimento. Saint-Germain, ele se chamou, na verdade, né? Ele se denominou como Saint-Germain, porque esse nome significa Sanctus Germanus, que na tradução seria santo irmão. Então ele é um santo irmão ou alguém que tem uma elevada consciência que ajuda os outros irmãos. Esse é o papel que Mestre Saint-Germain vem desenvolvendo. E ele se denominou como Saint-Germain, tá? Que significa então santo irmão. Ele dominava todos os assuntos, era assim algo impressionante. Ele conhecia de todas as matérias, de todas as filosofias, tudo que se apresentava ele conversava e debatia com a maior tranquilidade. Falava todos os idiomas. Não tinha um idioma que ele não soubesse, claro, que não saiba, né?
não aceitava nenhum tipo de presente ou qualquer benefício, qualquer honraria, nada, zero. Não mereço nada, não quero nada, não. Então ele simplesmente não aceitava nenhum tipo de benefício, de forma alguma. E isso impressionava as pessoas. E ele acabou influenciando muito do mundo político da Europa e também da América no século XVIII. Então ele teve uma grande influência aí por várias partes da história que a gente vai encontrar registrado nos livros. Tá? Ele influenciou os reis franceses, né, Luís XV, Luís XVI e também a rainha Maria Antonieta, né, que na verdade acabaram não seguindo lá os seus conselhos, por isso que acabou resultando na chamada Revolução Francesa. Ele deu elixir da longa vida para várias pessoas, então aquelas pessoas que ele percebeu que realmente tinham condições, estavam sedentas da busca, ele deu esse elixir, ou seja, ele ensinou como a pessoa manter o corpo dela e foi um grande orientador de muitos homens e mulheres, né? A gente poderia dizer que não foram tantos assim porque o interesse era bem restrito, mas ele realmente fez um trabalho muito pontual, muito próximo ali, né? Como era a proposta dele e como é até hoje. Então essas pessoas acabavam tendo uma beleza e uma juventude, uma jovialidade que era impressionante, né? Então restaurava essa forma, né, bela, brilhante, que é exatamente quando nós estamos mais jovens, né? Ele podia escrever 2 tópicos, ou seja, 2 assuntos diferentes, com as 2 mãos ao mesmo tempo. Falei assim, peraí, agora ele está se exibindo. Não, ele tinha essa habilidade, esse dom de simplesmente escrever as coisas. Ele usava, se a gente olhar para o nosso, vamos dizer assim, para aquilo que é o nosso conhecimento hoje, através da ciência, inclusive da neurologia, ele usava os 2 hemisférios do cérebro ao mesmo tempo e comandava isso com total facilidade. Ou seja, em alguns casos, o mestre Saint-Germain chamava muito a atenção para poder passar ali o ensinamento, mas era como sempre dissemos, ele tinha algo a passar, ele tinha algo a ensinar para aquelas pessoas que realmente estavam dispostas e prontas para isso, e o resultado disso dependia de cada um, obviamente, tanto é que a gente viu aí que os reis franceses, eles não seguiram depois os conselhos que mestre Saint-Germain deu e resultou lá na revolta, né, da França, tá? Teve a Revolução. Então, ele instruiu Franz Mesmer e o seu trabalho chamado Mesmerismo, que foi vamos dizer assim, um grande pesquisador naquela época, né, esse Franz Mesmer, que teve um trabalho voltado para a energia. Ele falava sobre magnetismo, né? O magnetismo que nós podemos emanar, ele chamava de magnetismo animal, magnetismo que vem da estrutura física, né? Que existia esse campo de força, esse campo de energia. Mas claro que ele foi ridicularizado pela igreja, inclusive processado, enfim, teve todas as... né? Mas mestre Saint-Germain foi quem orientou Mesmer nessa busca. Mas até aí é onde se pode chegar. Daí para frente o mestre não pode intervir e impedir que os outros, né, que estão encarnados e que têm aí a sua mentalidade, acabem interferindo e atuem naquilo que é a distorção, lamentavelmente, da verdade. Tá? E também, nesse caso aqui, né, ele era conhecido por Cagliostro, tá? É um nome também conhecido nos meios aí dos estudos de grande conhecimento, dos grandes pensadores, tá bom? Então, a fundação das sociedades secretas, como nós falamos, em vários lugares. Então aí a gente tem, né, já falamos sobre os Rosacruzes, Cavaleiros Templários, né, os Cavaleiros da Luz, então todos os nomes conhecidos. Os Illuminati, meu Deus, os Illuminati. Nossa, os Illuminati são um problema. Eu conheço gente que diz assim, os Illuminati
estão tramando, né, uma conspiração para dominar o mundo, e são eles os responsáveis pelas guerras, pela maldade, estão sendo guiados por Satanás e vai por aí afora. Então, o que não falta é gente assim, criando coisas, e Mestre Saint-Germain foi um desses que, na verdade, contribuiu e deu ali a sua plena contribuição para que todas essas ordens existissem, né? Homens e mulheres que tinham que viver, infelizmente, secretamente, né? E também a maçonaria, como nós já citamos aí algumas vezes, ok? Então, Saint-Germain treinou e orientou Napoleão Bonaparte, tá? Olha a posição, foi ele quem deu as orientações, ele conhecia, né, Napoleão ali frente a frente, diretamente, foi ele que deu toda a orientação. Mas por uma questão de desobediência, egoísmo da parte de Napoleão, Mestre Saint-Germain teve que dar um passo atrás e falou: Napoleão, agora é com você. Você segue então aquilo que é a sua orientação, e foi aí onde Napoleão infelizmente caiu, teve a sua derrota. Mas Mestre Saint-Germain foi um conselheiro de Napoleão. Se ele tivesse seguido as orientações, com certeza teria promovido aí uma unificação, um governo muito positivo e elevado para a Europa. Mas não aconteceu. Saint-Germain esperava fazer um Estados Unidos da Europa naquela época, né, através de Napoleão, mas isso infelizmente não aconteceu por conta dessa desobediência, desse traço egoísta de Napoleão, porque Napoleão começou a entender que ele era o bom, que ele era o cara, e aí a coisa complicou. Saint-Germain era amigo de Frederico o Grande e ajudou na ascensão de Catarina ao trono da Rússia. Então, Saint-Germain esteve aí, como a gente falou, em vários lugares, trabalhando, atuando e procurando intervir da melhor forma que ele conseguia para orientar os grandes governantes que existiam, né, que existiram durante vários períodos. Orientou von Steuben, que era um general, para que ele fosse para a América ajudar no combate que estava ocorrendo, né, entre as colônias naquela época da América com a coroa inglesa, justamente para que esse general desse apoio, suporte para que a independência dos Estados Unidos acontecesse. Então, Saint-Germain conhecia o general George Washington, Estados Unidos, Marquês de Lafayette, também participante aí da independência, Benjamin Franklin e Abraham Lincoln, né, o 16º presidente dos Estados Unidos. Então ele teve influência sobre todos esses nomes. A independência dos Estados Unidos é necessariamente dependente daquilo que foi a intervenção de Mestre Saint-Germain, de forma aí com as informações até bem interessantes, né? Saint-Germain foi um chamado visitante desconhecido. Alguém apareceu, tem uma história bem interessante, que diz que no momento da declaração da independência dos Estados Unidos, que estava todo mundo em guerra, aquela confusão, e aí esses grandes homens naquela época, né, se juntaram ali para redigir isso, para assinar o documento, quem apoiava, quem não apoiava, e apareceu um visitante desconhecido lá, tinha um monte de gente. Aí um visitante desconhecido apareceu e começou a falar uma série de coisas, instigando essas pessoas a lutarem pela independência, a realmente reconhecerem que aquilo era extremamente importante. E aí foi onde muita gente assinou o documento, falou, ok, isso aí, vamos lá, e pronto. E aí assinaram e partiram em busca da independência para se libertar da Inglaterra. E Mestre Saint-Germain era esse visitante desconhecido, que muita gente não tem nem ideia, né? Claro, de quem foi. Essas histórias parecem ser meio fábulas, né? Ele foi a inspiração e o poder por trás da apresentação da Constituição dos Estados Unidos. Aquela Constituição que existe nos Estados Unidos foi inspiração também de Mestre Saint-Germain ali, conduzindo os homens, dando as orientações, bem como também foi o que aconteceu com a Carta Magna da Inglaterra. Então, observe que ele tem intervenções aí muito pontuais e de extrema importância em cada parte do mundo. Seus esforços levaram George Washington à presidência dos Estados Unidos, então, diretamente, né? Ele inspirou músicos como Chopin,
Tchaikovsky e Johann Strauss. Então as músicas clássicas, elas têm uma representação muito importante para nós aqui no planeta. Nas músicas clássicas estão as chamadas chaves tonais, né, dos grandes mestres, esses grandes mestres que atuam aqui. Mas isso é um estudo à parte, profundo, e que essas escolas, inclusive, que a gente citou, né, as escolas de mistério, conhecem também bastante a respeito. Não é um conhecimento novo, é algo muito antigo. Mas, num outro momento, a gente vai entrar nessa lição também e falar. Mas as obras clássicas, música clássica, tem as chaves tonais, ou seja, a vibração correspondente de vários mestres ascensionados e vários seres excelsos, tá? Esses compositores não fizeram isso à toa, eles foram inspirados para isso. Por isso que a música clássica é algo imortal, né? Algo que tem uma relevância muito grande e que para a maioria das pessoas fica um negócio meio distante. Ah, não gosto de música clássica, é chato. É porque a vibração é muito diferente, tá? Mas é um outro estudo. Então, Saint-Germain tornou-se Choan, ou seja, o diretor do sétimo raio, que era uma posição ocupada por Lady Kuan Yin. Lady Kuan Yin também é uma mestra que nós vamos conhecer lá do Extremo Oriente e a gente vai estudar num outro momento. Mas a deusa aí da compaixão, essa deusa que tem um amor sublime, como é o amor do Buda. E a gente vai entender isso depois, mas quem quiser pesquisar já tem aí a referência, a indicação. E cerca de 100 anos depois da sua ascensão, né? Então, o Mestre Saint-Germain, ele depois de 100 anos da sua ascensão, ele alcançou, né, esse cargo, né? Ele foi direcionado para esse cargo de diretor ou Choan, né, do sétimo raio, a sétima esfera de Deus aqui na Terra, tá bom? Então, Saint-Germain, ele não foi ativo, né, na teosofia, como nós falamos, porque ele estava em trabalhos mais internos, em atividades que eram destinadas a um propósito mais adiante, que foi justamente o que aconteceu em 1930 com a atividade IM, tá? Então, esse foi o grande direcionamento de Mestre Saint-Germain durante esse período, inclusive que estava acontecendo na teosofia, e Mestre Saint-Germain se preparando toda a dispensação que ele acreditava que conseguiria um discípulo lá na frente, que foi o Sr. Guy Ballard, né, para apresentar todos os ensinamentos que a gente tem hoje, a base do que nós estamos estudando, inclusive. Isso em 1930, com o chamado Movimento I Am, ou Atividade I Am, ou Movimento Eu Sou. Tá bom? E a chama violeta, que nós já comentamos, né, a importância dela também vem aí, né, é algo real, algo que dá para a gente utilizar, ferramenta extremamente importante. E, só para encerrar, nós temos a deusa Pórtia, que é a deusa da oportunidade e justiça, que é o raio gêmeo de Mestre Saint-Germain. Numa outra lição, num outro momento, com certeza nós vamos falar mais aprofundadamente sobre os raios gêmeos. Que são raios gêmeos? É aquela metade da laranja do Fábio Júnior? Não tem nada a ver? Não, com certeza não. É uma outra história, uma outra relação com a vida e algo que tem um significado maravilhoso e que a hora que a gente entender isso, nós vamos ter uma relação muito mais feliz com aquilo que a gente entende como sendo a nossa outra metade, tá bom? Então, encerramos assim essa aula, essa segunda parte sobre o amado Mestre Ascensionado Saint-Germain, que esse digníssimo cavalheiro, hoje o nosso hierarca, né, dessa nova era, desse novo período, né, ele é o chamado rei dessa era, tá bom? Assim como o Mestre Jesus foi o hierarca, o rei da era anterior, né, de 2000 anos, agora essa próxima é Mestre Ascensionado Saint-Germain quem conduz esse período. E, graças a Deus, outros mestres, outros seres excelsos continuam conosco, nos auxiliando e contribuindo com esse trabalho também do amado Mestre Ascensionado Saint-Germain. Espero que tenham gostado do conteúdo e aprofundem-se, pesquisem mais, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar e aquilo que nós conseguirmos alcançar, obviamente vamos pesquisar, vamos refletir juntos para cada vez mais nos elevarmos. Que seja sempre para bênção, elevação, gratidão pela oportunidade.
todo amor e luz. Paz.